do Cordeiro, participando da mesma fé. Nós bem sabemos no texto, nós entendemos, meus irmãos, que o Evangelho, segundo escreveu João, João vai enfatizar uma das escrituras do texto, e o que me chama mais a atenção, no texto do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 44, é que o texto vai dizer, segundo alguns historiadores, é que Natanael, quando nós falamos de Natanael, nós vemos dele como uma pessoa incrédula, não porque ele era incrédulo, não, mas porque nós vamos observar que no texto que nós acabamos de ler, Natanael, ele foi uma das crianças, segundo alguns estudiosos, que viveu no mesmo tempo em que César Augusto, segundo escreveu, aleluia, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2, depois do nascimento de Jesus Cristo, Jesus, aleluia, César Augusto, ele determinou o fim, pregador Jamerson, o fim de quê? Ele determinou o fim das crianças, porque ele temia o Messias, a qual estava por vir sobre a terra. O texto vai dizer, igreja do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, nós vamos observar, igreja do Senhor, que quando, aleluia, César Augusto, ele determina matar todas as crianças da cidade, aleluia, segundo alguns estudiosos, eram mais ou menos umas 20, ou até mais, aleluia, crianças que foram mortas naquele tempo. Só que o texto vai dizer que César Augusto, ele temia o Messias, porque ele se ouvia falar que quando o Messias viesse sobre a terra, ele ia julgar, acabar com o trono, aleluia, a qual ele estava posto sobre ele. Ele ia acabar também, louvado seja Deus, com o trono romano. Ele ia destruir, aleluia, com o governo romano. Ele ia destruir tudo aquilo que o romano construiu. César Augusto, ele começou a temer, igreja do Senhor, o Messias a qual estava sobre a terra. Por isso que ele mandou matar o Messias antes. Na mente dele ele dizia, se eu matar o Messias antes, ele não vai mais, aleluia, reinar sobre Israel. Se eu matar o Messias antes, ele não vai ter nenhum gostinho de chegar no trono de Israel. Se eu dar mais uma oportunidade, se eu parar com essa oportunidade aqui e matar esse menino, aleluia, nunca mais ele vai viver. O que eu acho interessante é que na mente de César Augusto, ele pensava em destruir com o Filho de Deus, ele pensava em acabar com o Messias, ele pensava em acabar e destruir tudo aquilo a qual foi determinado por profeta. Ele pensava em destruir, igreja do Senhor, tudo aquilo a qual foi determinado até pelo profeta Moisés. O que eu acho interessante é que se passou-se o tempo e Jesus, aleluia, ele corre para Belém. Seus pais ouviram falar que César Augusto quer destruir os filhos, aleluia, a qual tinha acabado de nascer. O que eu acho interessante é que o bom José, ele pega o seu filho Jesus e leva, aleluia, para Belém. Pregador Jamerson, por que José leva para Belém? Porque José entende que o ambiente a qual estava não era mais para ele estar. Nazaré, a qual foi assinada com Jesus, ele nasceu, não era mais para ele estar. Agora
Messias. Ele nasceu em Nazaré, ele já morreu faz tempo. Mas o mais interessante é que a cidade a qual Jesus nasceu não foi em Nazaré, foi em Belém. Deus manda te dizer nessa noite, aleluia, aquilo que você construiu até agora, ela não vai morrer em Nazaré. Nem que seja necessário, Papai do céu levar para Belém para poder nascer o projeto e o negócio acontecer. Jesus nasce em Belém. E quando ele nasce, aí a Bíblia vai dizer que caiu uma estrela, passou uma estrela da manhã. E quem vê essa estrela? Os magos, os feiticeiros. Olham a estrela da manhã e diz: onde é que ele está? Onde é que esse Messias está? E a estrela identificava a igreja do Senhor, aleluia, o próprio Messias no ambiente. Aí, aleluia, a estrela a qual brilhou e desceu, a qual passou, os magos entendiam o ambiente a qual Jesus ele ia nascer. O que eu acho interessante é que Jesus, igreja do Senhor, quando ele nasce, aparece os magos. E quando ele chega, aleluia, os magos chegam diante do Filho de Deus, ainda pequeno. Ele leva para ele coisas preciosas, ele leva oferta preciosa. E quando ele chega lá, pastor Tiago, ele se dobra diante do Messias. Pregador Jamerson, o que é isso? É que até o feiticeiro, até os magos entendem que o Senhor é o Senhor. Já tem gente entendendo. Deus manda dizer nessa noite, aleluia, até o diabo, os feiticeiros magos tem que se dobrar diante daquele que é, diante daquele que era e diante daquele que há de vir. Pregador, quem é ele? Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o rei, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o guardião da fé. Se dobraram e lavaram pés das especiarias. Aí está lá César Augusto pensando com ele: o Messias morreu. Eu vou abrir um parede porque Deus manda falar nessa noite. E aí, quando a promessa já se cumpre, aleluia, apesar do tempo, aleluia, Deus, ele não decide, não deixa para Deus, aleluia, vou fazer melhor. Deus, ele não deixa, ele não permite a promessa se cumprir e morrer quando se cumprir. Deus manda dizer para alguém nessa noite que a promessa, quando ela se cumprir, nem o diabo, nem nada desse mundo vai te parar, porque a promessa é quem fez foi. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. É forte, grande Deus. Foi ele que fez a promessa. César Augusto chama na pessoa nisso, Messias morreu. Mas pode entender um texto. Nós vamos observar que quando Jesus ele nasce na cidade de Belém, ele começa, aleluia, ele volta, perdão, para a cidade, aleluia, de Nazaré. O que eu acho interessante é que quando ele vai ser apresentado ao pastor Tiago, tinha um homem lá, olha, como não lembro mais o nome dele, mas ele já era um senhor de idade. E o texto vai dizer que esse homem, ele estava esperando o Messias nascer. Ele estava esperando o Messias nascer. E o que eu acho interessante é que aquele senhor de idade, que já fazia muitos anos agora em dia, agora esperava o sonho dele, pastor Tiago, era ver o Messias nascer. Diga aí, a promessa agora ele desejava tanto, era ver o próprio Jesus Cristo nascer na terra e ele poder pegar nas suas mãos. Aí eu gosto de dizer até que José, ele leva para o templo para ser apresentado Jesus. E quando ele leva para o templo para ser apresentado, o texto vai dizer que quando ele pega, quando ele pega o menino e apresenta, ele se alegra, o seu coração se alegra. Por que, pregador? Porque a promessa agora ele desejava tanto e já estava em suas mãos, sendo apresentada a Deus. Pregador, e porque ainda mais ele se alegra?
Jesus cresceu em Nazaré. Jesus, por onde passava, tem algumas tradições aí. Eu falo tradição, igreja, isso não está na Bíblia. Tem algumas tradições aí que até que Jesus, quando ele era criança, aleluia, pregador, o que é tradição? É uma história do Senhor, a qual não é verídica. É uma história que não é 100% verdadeira e também não é 100% falsa. Porém, igreja do Senhor, não tem base bíblica. Se não tem base bíblica, nós não podemos se basear nela. O qual é interessante, por isso que eu falo segunda tradição. Porque segundo a tradição, louvado seja Deus, o povo de Israel viram Jesus, o povo de Nazaré nascer. E quando Jesus de Nazaré, aleluia, estava, igreja do Senhor, aí andando numa escada, subindo uma escada ainda criança, ele ia cair. José, seu pai, segundo alguns estudiosos, vai olhar e vai dizer para Jesus, ele diz: menino, sai aí, desce daí, para que tu não venha a morrer, para que tu não venha a ouvir o sacrifício, a arte. Aleluia, o que é interessante é que José, quando ele fala isso, o próprio Jesus ainda criança, olha para o pai dele e diz: pai, não se preocupe, porque já tem anjo. Se eu cair, esse anjo vai me segurar. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra nessa noite para a igreja entender o recado. Até Jesus, igreja do Senhor, quando era criança, ia passar por uma dificuldade, ia descer, ia capaz de cair, ele já sabia que tinha anjo guardando ele, mesmo ainda criança, porque ele era o próprio Messias. Só que isso aí é segundo a tradição. Só que o texto bíblico vai dizer, igreja do Senhor, que Jesus, ele nasceu na cidade de Nazaré. E quando ele nasce, igreja do Senhor, ele começa, quando ele completa seus 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. Ele começa a pregar as boas novas. E ele começa onde? Em casa, pastor Tiago. Ele começa a pregar na sinagoga, em casa, em Nazaré. Ele começa a falar de Cristo, da palavra de Deus, em Nazaré. Ele começa a fazer a menção da palavra em Nazaré. Só que o segundo texto vai dizer que, segundo alguns estudiosos, Jesus, aleluia, quando eles iam, aleluia, quando Jesus ia subir ao templo, no altar, no púlpito, para poder pregar, os sacerdotes do templo, aleluia, naquela época, olharam para Jesus e disseram: eu não quero ir no altar, eu não quero ver ele pregando, eu não quero ver ele ministrando, eu não quero isso. Por que, pregador? Porque, segundo alguns estudiosos, eles tinham ciúme desse púlpito, eles tinham ciúme do altar, e ele não queria que Jesus ele apenas pregasse, eles queriam que Jesus fizesse milagre em Nazaré. Só que o que é interessante é que Jesus, ele não faz milagre. Por que, pregador? Porque como é que Jesus ia fazer milagre se não tinha credibilidade em casa? Como é que Jesus ia fazer o negócio acontecer se não tinha credibilidade em casa, se não tinha fé nele? Alapandecai, já tem gente entendendo o recado. Não adianta a gente fazer tanto, sendo que a gente não tem credibilidade e não tem fé. Não adianta a gente correr atrás tanto, se não tem fé e não tem credibilidade. Mas Jesus, ele olha e diz assim: realmente eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pregar, eu preciso falar. A pegada de Mafero pegaram Jesus e expulsaram da cidade de Nazaré. Por que, pregador? Porque as pessoas só querem estar junto da gente pelaquilo que nós temos. As pessoas só querem estar também, as pessoas só querem estar presente da gente quando a gente tem algo para oferecer. Mas eu mando dizer nessa noite: ei, minha filha, ei, meu filho, deixa me dizer, minha, apenas se prazer da palavra, porque a palavra vai fazer essas pessoas correr. Glória a Deus. Pregador, ele poderia fazer milagre, poderia sim. Mas por que ele não fez? Porque Jesus sabia e entendia que a mediunidade deles estava baseada em milagres e não na palavra. Eles entendiam, Jesus entendia que eles quisessem fazer aquilo para ter nome, porque tem gente que só vai adiante de nós para poder ter nome em cima da gente. Jesus entendia que a Nazaré é sangue. Ele entendia, aleluia, que o povo de Nazaré, eles queriam ter nome no Filho de Deus e dizer: ai, ele nasceu em Nazaré, ele é nosso, ele é
ele começa a fazer as obras. Eu gosto interessante, é que até o próprio João, o discípulo de Jesus, ele olha, o discípulo mais novo de Jesus, ele vai dizer que quando Jesus chega em Nazaré, em Galileia, aleluia, o texto vai dizer que ele é o verbo, aleluia, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia. Ele fala assim, porque pregador que ele é o verbo, porque Jesus, ele não está apenas, aleluia, no fundo passado, ele está no passado, no presente e no futuro. Aleluia, o povo entendia, João entendia que Jesus, ele era o verbo a qual nós estávamos esperando, qual era chamado Jesus Cristo, Messias. Só que o texto ainda vai dizer que Jesus, ele estava no princípio e todas as coisas foram feitas por eles. O qual é interessante é que o próprio discípulo de Jesus, ele começa a enfatizar a ideia do Senhor e dizer para os demais irmãos, louvado seja Deus, que Jesus, ele era o único a qual nós estávamos esperando. O qual é interessante é que nesse texto, passou-se o tempo e no meio da caminhada Jesus vai se deparar, aleluia, com o próprio João Batista. E quando ele se depara com João Batista no Rio Jordão, quando ele chega lá, João Batista se surpreende com ele. Por que, pregador? Porque ele se surpreende, porque quando Jesus chega lá no Rio Jordão, perdão, do Senhor, quando ele chega no rio para poder ser batizado, João Batista se surpreende: meu Senhor, eu não preciso, aleluia, o Senhor não precisa ser batizado, até porque o Senhor não tem pecado, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. É necessário que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, ser batizado nas águas, para poder, aleluia, você também. Só que o interessante é que Jesus, ele reconhece, escuta isso aqui, ele reconhece o ministério a qual foi posto na mão de João Batista. Como assim, pregador? Não estou entendendo. Eu vou abrir um parênteses. Jesus, ele sabia, Deus do Senhor, que João Batista, ele veio à terra para preparar o caminho. E que caminho era esse? Era Jesus vir sobre a terra, e quando ele viesse, o caminho já estava preparado para poder pegar as boas novas. Jesus entendia a liderança de João Batista, ele se entendia que João Batista estava naquele momento por cima da autoridade. Pregador, não estou entendendo. Eu vou preparar para você entender. Deus manda dizer nessa noite, do Senhor, que Jesus, ele não passa adiante do homem, ele respeita a liderança. Jesus, ele respeitou a liderança do João Batista e disse: eu vou descer as águas, e quando eu descer, vai se cumprir a palavra, porque Jesus entendia que era necessário ele ser exemplo, ele ser espelho primeiro, para depois os demais, e os discípulos também ser exemplo. Pregador, eu ainda não estou entendendo. Deus manda dizer na sua vida, meu filho, é necessário primeiro começar por nós, depois para nós passar para os outros. É necessário a gente ser espelho primeiro, para depois passar para as pessoas. É necessário a gente fazer a diferença primeiro, e o que é fazer depois a glória. Ela pode errar. Deus manda dizer nessa noite: faz a diferença, usa aquilo que eu te dei, ela mandará, porque eu te mandei para tu ser assim. Glória a Deus! É forte, meu Deus! Glória a Deus! Ela mandará essa. És fiel, Jesus. Pregador, depois que o povo entende, João Batista entende, ele mergulha Jesus, desce a pombinha do Espírito Santo sobre ele. Quando desce a pombinha, o texto vai dizer que Jesus Cristo agora, aleluia, estava no Rio Jordão. O próprio João Batista olha para os discípulos com a humildade. O próprio discípulo de João Batista olha para os discípulos olha para ele agora: a quem nós segue? Atira a ele. É forte, meu Deus! João Batista, na maior humildade: ei, eu só vim preparar o caminho. Aleluia! Ô André, ô Felipe, segue aquele a qual você deve seguir, que é ele. Eu preparei o caminho, foi para ele. O ministério não é meu, é dele. Aquilo que Deus mandou fazer foi ele, é dele. O caminho a qual o Senhor me reservou foi preparado para ele. Vai, Felipe, vai, André, segue ele, porque quando tu seguir a ele, tu vai ouvir e tu vai ver as coisas com ele.
compartilhada. Depois que Filipe diz, ele é o Messias. André diz, ele é o Messias. Aí imagina a cena naquele momento. Presbítero William, imagina a cena de André e de Filipe. Meu Deus, eu estou perto do Messias. Eu estou perto do Senhor. Eu estou perto daquele que era a promessa. Eu estou perto daquilo que, meu Deus, imagina a alegria de servir ao seu Senhor. Imagina dizer, meu Senhor, você quer um copo d'água? Meu Senhor, você precisa de alguma coisa? Meu Senhor, você precisa... Meu Deus, imagina, igreja do Senhor, como eles estavam servindo, como André e Filipe. Mas nós sabemos que a novidade ainda é boa. Aleluia. E ela vai ser compartilhada agora. Ah, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou tomado com a glória aqui. Eita glória! Só que o texto vai dizer que Jesus, depois que ele chama Simão e coloca em muda até o seu nome, qual é Pedro? Seu nome na verdade é Cefas. Depois de Cefas, alguns estudiosos vão dizer que ele é considerado como Simão também. Jesus muda o nome e diz, agora a partir de hoje não vai ser mais Simão, e sim será tu será chamado Cefas, a qual está o texto pedra, ele será chamado Pedro, a qual tem a simbologia de pedra, Pedro. O que eu acho interessante aqui, depois que Jesus chama Pedro e o Felipe está lá caminhando com ele, aí Felipe vai compartilhar essa novidade com quem, pregador? Ele vai compartilhar com Natanael. Natanael, segundo o texto, segundo alguns estudiosos, vai dizer que o nome Natanael significa dom de Deus. O nome Natanael significa uma pessoa que sabe, aleluia, vivenciar em momentos difíceis da sua história. Natanael, ele sabia vivenciar no momento mais difícil da sua vida. Natanael, ele sabia, aleluia, por onde ele caminhava, ele sabia que por mais que fosse difícil, ele sabia que ia poder superar as situações a qual ele estava vivenciando. Aí o texto vai dizer que quando, aleluia, Filipe anuncia, dizendo, ei Natanael, aleluia, ei Natanael, eu tenho um negócio para te dizer, eis que aquele com o profeta Moisés, e o que mais profeta profetizado, ele está presente aqui, aleluia. Natanael olha para Jesus, olha para Filipe e diz, meu Senhor, meu Filipe, meu amigo, aleluia, de onde ele é? Ele é da cidade de Nazaré. Natanael começa a observar, Nazaré, como assim Nazaré? Aleluia, porque segundo alguns estudiosos, nós vamos observar que naquele tempo de Cristo, a cidade de Nazaré era uma cidade pobre, pastor Tiago. Era uma cidade, aleluia, louvado seja Deus, a qual não era nem considerado cidade. Veja até o desprezo a qual era desprezada aquela cidade. Era considerado como aldeia. E essa aldeia, segundo alguns estudiosos, tinha 50 casas naquele tempo. Apenas, o que eu acho interessante, graças ao Senhor, é que quando ele ouve chamar Nazaré, ele não poderá vir alguma coisa boa de Nazaré. O Messias, a qual eu espero tanto, ele não vem de Nazaré. O Messias, a qual eu clamo tanto, ele não pode vir de Nazaré. Ele não pode vir de uma aldeia pobre. Ele não pode vir de um estado pobre. Ele não pode vir de um ambiente pobre. Eu vou abrir um parede para você entender o recado nessa noite. Deus manda dizer para a igreja, ei, não adianta as pessoas querem entender da onde tu veio e da onde para onde tu vai. As pessoas têm que entender que quem chamou foi Deus e que a promessa é de Deus. Aleluia. Natanael olhou e disse, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia. Felipe olha para Natanael e diz, oh glória, alabandarai, vem e vê, pregador, não estou entendendo. Eu vou abrir um parede nessa noite para você entender o recado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando ele diz, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré, era desprezando o ambiente e da onde ele foi chamado. Aleluia. Alamandaraias. Glória a Deus. Porque na mente de Filipe, segundo ele, porque ele era um homem nato, era um israelita nato, ele conhecia o Pentateuco do pé à cabeça, ele conhecia
conhecia as leis de Moisés, ele conhecia como o Messias vinha, ele conhecia como o profeta Isaías profetizou. Só que o que eu acho interessante é que mesmo ele conhecendo, ele ainda não consegue entender. Por que, pregador? Por que, cara do Senhor? Nós não conseguimos entender aquilo que Papai do Céu quer fazer na minha e na sua vida. A gente quer explicação para certas coisas, a gente quer explicação para o ambiente a qual Deus tirou, a gente quer explicação para de onde vem as coisas, a gente quer explicação de tudo. Aí o ser humano, do Senhor, ele tem por sua vez querer tudo explicação. Mas deixa eu liberar uma palavra. Ei, por mais que você queira essa explicação, Deus manda te dizer, minha filha, nem tudo tu vai entender, nem tudo vai ser explicado, apenas vai acontecer aquilo que tem que acontecer. Meu Deus, é verdade, grande Deus. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas olham para a gente e dizem, poderá vir alguma coisa boa do estômago? Poderá vir alguma coisa boa na vitamina? Poderá vir alguma coisa boa dentro de casa? Meu Deus. Alaia sobre decamaleia. Poderá vir alguma coisa boa da cidade de Maceió? Poderá vir alguma coisa boa de um traficante? Poderá vir alguma coisa boa de uma pessoa que pecava, que fazia as coisas erradas lá fora? Poderá vir alguma coisa boa? As pessoas até determinam um tempo de vivência na igreja. Olha, não vai durar um ano, não vai durar 2 anos, não vai durar 3 anos. Aí fica dizendo na sua boca, poderá vir alguma coisa boa, pastor Maior? Poderá vir alguma coisa boa? Aí só que interessante é que Filipe olha, que é grande de ele, é necessário tu viver. Deus manda dizer nessa noite que tem coisa que as pessoas não vão entender. Tem coisa que o ser humano vai entender. Ninguém entende a promessa, ninguém entende o propósito, ninguém entende a chamada. Mas Deus manda dizer nessa noite, ei, vai vir coisa boa aí. E é de Nazaré, e é de Nazaré. Glória a Deus. As pessoas determinam tempo e hora. Para quem aceitou Jesus hoje, ele não vai durar 1 ano. É verdade. Desse jeito. Parece que a igreja tem prazer para chufiar. E ver uma pessoa aceitar Jesus e depois colocar ela para fora. Deus está falando nessa noite. É necessário, grande Senhor, a gente poder ver certas coisas acontecer. Aleluia. Aí Jesus, quando ele ouve isso, Jesus se apresenta e diz, ei, meu Deus, eu vou tomar o barulho aqui. Aleluia. E ele olha para Natanael com aquele olhar profético e diz, Natanael, eu te vi debaixo de um pé de citro, de pé de uma figueira, perdão. E quando eu te vi, tu estava lá, a casa escritura, a pedra segunda com o estudioso, lendo o Pentateuco, lendo o texto bíblico. O que eu acho interessante é que quando lembra, aí Natanael olha para Jesus e diz, ei, esse aí é. Meu Deus. Glória a Deus.
O próprio Natanael estava passando e lembrando de algumas coisas. Pecador como assim? Porque os pais dele foram mortos lá atrás. Tudo aquilo que ele tinha morreu lá atrás. E mesmo assim, ele continuou caminhando, sendo um israelense nato, baseado no Pentateuco e na palavra. Pregador, Deus manda vir nessa noite. Ele não importa as situações que tu está vivenciando hoje, não importa a qual falaram para você determinar um tempo de vida, não importa o que falaram de você, o que determinaram sobre a tua história, não importa o que, meu Deus, o que da glória dele aqui. Não importa a fofoca que falaram e disseram vai morrer, vai parar por aí, não vai continuar, não importa. Papai manda dizer nessa noite, ei, sabe por quê? Porque todas as provas é apenas um processo e tudo vai passar. Deus manda dizer nessa noite, ei meu filho, ei minha filha, tudo vai passar. Tudo vai passar. O qual interessante é que por mais que ele estava passando, ele estava vendo e falou: Senhor, eu estou aqui diante dessa situação, mas eu estou falando contigo. Figueira representa intimidade. Glória a Deus. O pregador me mostra na Bíblia que a figueira é um relacionamento com Deus. Êxodo, capítulo de número 3. Vai dizer o texto que quando Moisés sobe ao monte, ele está lá, sem chamada, sem propósito. Deus aparece numa sarça ardente. Glória a Deus! Oh Deus lindo! Aleluia! Olha para Moisés e diz: Moisés, ele para ouvir e dizer: quem é, Senhor? Ele olha e diz: sou eu, Moisés. Eu sou o que falo contigo, Moisés. Pregador, o que é isso? É que até na sarça ardente Deus falava com Moisés. Pregador, até a sarça, sinônimo de figueira, intimidade com Deus. Alabaia, se lembra também de uma pessoa chamada Elias. Ele estava no deserto, de repente ele se depara com o pé de zimbro. Aleluia, quando ele se depara, aparece alguém passando, um anjo. Aleluia, veio descer e dizer: eu queria morrer. Porque tem momento na nossa história que a gente só pede a morte. Aleluia, tem momento da nossa vida que a gente só pede, parece que é um desespero terrível que acontece na nossa vida. É um bombardeio espiritual. Elias, aleluia, ele foi ameaçado de morte. Olhou e disse: meu Senhor, eu não permito que a mulher ela me mate, a Jezabel. Eu permito que o Senhor tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Aleluia, quando ele se depara naquele momento, ele dorme. Aleluia, ele dorme no pé de zimbro. Pregador, o que é isso? Pé de zimbro não nasce no deserto. Aleluia, pé de zimbro, ele não nasce no meio do pregador. Não estou entendendo. Eu vou abrir um parênteses para você entender que até no deserto, papai vai nascer figueira, pé de zimbro, para poder falar comigo e com você e nos guardar daquela temperatura quente. Agora lá vai, igreja do Senhor. Deus manda dizer nessa noite que nem um deserto quente e nem um deserto frio vai acabar com você. A pintura vai pegar pesado, mas papai do céu vai dizer: ei, eu já reservei uma providência para você superar. Então se prepara para a providência. Aleluia. Pregador, depois do pé de zimbro é sinônimo de quê? De intimidade. Êxodo 3, sinônimo de intimidade. Segunda Reis, capítulo de número 19. Deus estava lá falando com ele no pé de zimbro, com Elias, sinônimo de intimidade. Ele traz pão, ele traz água, ele levanta e come e anda. Porque tem um momento na nossa história que a gente precisa da palavra para nós continuarmos. Tem um momento da nossa vida que nós precisamos da água,
que é Jesus Cristo, que Ele é a água, a fonte de água viva. E Ele manda dizer nessa noite para a igreja do Senhor: ei, eu não sei qual é a forma que você chegou aqui, ou não sei com que propósito você chegou aqui nessa noite, mas papai está dizendo nessa noite desde o princípio: ei, eu te vi. Oh, glória a Deus! Eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. Pregador, todas as vezes que papai do céu vem debaixo da figueira, ele dá uma missão a uma pessoa. Meu Deus, que glória é essa? Esse lugar vai tremer. Depois que Jesus fala isso, ele olha, aleluia, para o Natanael. Ele diz: Natanael, não fique surpreendido apenas com aquilo que eu falei para ti sobre eu te vi debaixo da figueira, porque eu não tenho reservado para ti apenas isso. Vou continuar dizendo isso aqui. Deus está dizendo assim: ei, o que o papai reservou para mim, para você, não foi apenas a figueira a qual ele te viu. Papai do céu olha para Natanael e diz assim: aí, Natanael, não só somente isso que eu vi você também verá anjos descer e anjos subir. Ah, meu Deus, Amadai, vai tremer, aleluia, vou liberar novamente. Ei, Natanael, eu apenas não te vi debaixo da figueira, eu apenas não reconheço que tu és israelita inato. Eu também sei que depois de tudo isso, tu vai ver anjos subir e anjos descer. Pregador, eu estou entendendo. Deus manda dizer essa noite: ei, Natanael, se prepara, porque vai ter nova visão espiritual reservada para você nessa noite. Aquele que está morto vai viver, aquele que está parado vai se movimentar. Oh, filho, Amadarei, se prepara, profetiza sobre esse vale, profetiza, porque eu te dei a promessa, eu te dei o dom espiritual. Subir de cavalo, tu vai ver o anjo descer e anjo subir. Pregador, o que é isso? Natanael não recebeu apenas, aleluia, a revelação. Natanael não recebeu apenas, aleluia, uma palavra de conforto para a sua vida. Natanael recebeu um dom de visão espiritual. Deus manda dizer nessa noite: tem dom espiritual sendo liberado para a igreja, tem dom sendo liberado espiritual hoje. Vai ter gente que vai ver anjo, vai ter gente que vai ver a glória de Deus nessa noite, vai ter gente que vai mandar, vai ter gente colocando a mão aí, aleluia, um milagre acontecer hoje. A lâmpada tem dom. Eu já vejo os dons espirituais sendo liberado agora. Pega agora, recebe da parte de Deus, porque eu já vejo Deus fazendo essa igreja em Primeiras Coríntios, capítulo 12, sendo que é dom da promessa, é dom de profetizar, é dom de falar em língua, está sendo liberada, já tem gente recebendo, é dom de discernimento do Espírito, é dom de fazer milagre. Deus está dizendo: eu coloquei, mas não fica de pecado. Aleluia! Aleluia, Senhor. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ah, meu Deus. Fiel, grande Deus. Igreja do Senhor, eu preciso fazer isso aqui. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Já temos estamos abertos nessa noite. Ah, mandará céu, meu Pai. Quando eu estava orando ali, falando com Deus no meu louvor da irmã. Ah, meu Deus. Aleluia. Ah, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pastor, essa igreja não vai ser a mesma a partir de